fé é a palavra. Agora vamos falar a frase inteira de uma vez. A base da fé é a palavra. E eu quero entrar nesse tema que nós vamos trabalhar hoje, durante toda essa semana, porque é muito importante. Como eu tenho dito em alguns momentos, a moeda do céu é a fé. Não é o euro, não é a libra, não é o real, não é o dólar, não é o peso. A moeda da fé, a moeda do céu é a fé. Não é nem o shekel de Israel, mas a moeda do céu é a fé. E a fé que vem de Deus, ela se baseia numa certeza, diga certeza. Isso, certeza, uma certeza da sua vontade, da vontade de Deus, e de conhecer essa certeza, de entender a vontade de Deus, e a base dessa vontade, dessa certeza é a palavra, diga a palavra. A palavra de Deus, irmão, é o pensamento de Deus. O que Deus pensa, Ele deixou registrado num livro, que é a sua palavra. Sua palavra, a palavra dele é o livro, é o pensamento, é o diário, é aquilo que ele escreveu, é o testamento, é aquilo que vale como lei, é aquilo que vale como norma para nós estabelecermos a nossa vida. Por isso precisamos estar pautados e firmados na palavra de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 10, versículos 13 a 17, diz assim, Romanos 10, 13 a 17, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé, diga a fé, vem pelo ouvir, e o ouvir pelas boas novas a respeito de Cristo. Então fica muito claro que precisamos pregar sobre essas promessas, precisamos pregar sobre essa palavra, precisamos pregar em cima de cada promessa que Deus tem feito para mim e cada promessa que Deus tem feito para cada um de nós. E essa pregação, ela é a base da fé, porque a fé vem exatamente da capacidade ou do poder que nós temos em ouvir a pregação das boas novas de Cristo. Então, quanto mais pregamos, mais pessoas ouvem. Quanto mais pessoas ouvem, mais fé é gerada no coração dessas pessoas. Por isso, Paulo, ao escrever aqui, ele traz um argumento, como poderão invocá-los se não creem nele? Mas como as pessoas vão crer nele se ninguém pregar? Porque se não pregar, não ouve. Se não ouvir a respeito de Jesus, não ouvirão, não gerarão fé, não conseguirão falar, não conseguirão crer e não serão salvos. E quando nós falamos em salvos aqui, nós estendemos isso bastante. Não é só uma questão de ser salvo do pecado ou do inferno, mas é ser salvo no sentido intrínseco e básico dessa palavra. Sozo, salvo. Prosperado, abençoado, curado, liberto. A salvação envolve todas essas coisas, diz amém? Por isso nós enviamos, por isso nós abrimos igrejas, por isso nós treinamos obreiros, pastores e líderes, por isso nós queremos abrir células, porque cada vez que nós avançamos, mais pessoas vão ter a possibilidade de ouvir essa mensagem, essa palavra, e ouvindo, crerão. Porque esse poder não demanda de mim nem de você, mas é o poder do Espírito Santo que atua através de nós. Avançando, diga avançando. Vire para quem está ao seu lado e diga avance. Mas muitas das vezes a retórica que vem ao nosso ouvido é a questão exatamente ao contrário. É a questão do desânimo, é a questão da tristeza, é a questão da angústia. E eu quero trazer uma palavra do próprio Jesus sobre a sua vida a respeito disso. Lucas capítulo 18, versículo 8 diz assim, eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Agora olha só, vamos juntos, falar juntos, melhor assim, a segunda parte desse versículo, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Vamos ler juntos a segunda parte? Vamos lá? Mas percebe que a fé vai diminuindo? Percebe que a fé vai esfriando?
Os milagres dentro da igreja vão diminuindo. As pessoas acreditam em métodos naturais. As pessoas acreditam e trabalham em cima de formas naturais de convencimento, de atrair outras pessoas, e vão crendo cada vez menos no poder do Espírito Santo e na obra do Espírito Santo para trabalhar e para fazer a igreja avançar. E assim também acontece com as nossas vidas. Cada vez mais nós vamos acreditando em situações, em circunstâncias naturais e vamos deixando a fé de lado. E o tempo da volta de Jesus está cada vez mais próxima. E a pergunta de Jesus permanece: quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Pergunte para quem está ao seu lado: Jesus vai encontrar fé nessa terra? Que pelo menos você, diga eu, seja um homem, uma mulher de fé, que vai corresponder à expectativa de Deus em nome de Jesus. Então repete comigo assim: a fé é a resposta que Deus espera. O que Deus espera de você? Fé. Deus não espera o seu dinheiro, Deus não espera o seu talento, Deus não espera a sua grande inteligência, Deus espera que você creia nele. Essa é a expectativa de Deus para cada um de nós, que possamos crer nele. Então sempre Deus vai desafiar em algum momento. Tem algum crente aqui nessa manhã? Deus em algum momento sempre vai desafiar a sua fé. Por exemplo, Ele não coloca uma doença em você, mas toda vez que você sente uma dor ou um problema qualquer, Ele está desafiando a sua fé em crer que você pode ser curado. Ele não coloca pobreza nem miséria na sua vida, mas sempre que você tem uma dificuldade financeira, ou no trabalho, ou em alguma coisa, Ele está desafiando a sua fé, que você pode crescer e que Ele vai reverter isso na sua vida. Sempre que há uma crise familiar, Ele está desafiando a sua fé, para que você possa crer que Ele pode restaurar e reconstruir a sua casa. Quem quer comigo diz amém. Então Deus está sempre desafiando a sua fé, e isso diariamente nos afazeres do dia a dia, e também em alguns momentos cruciais que vão determinar o seu futuro. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3, e depois o versículo 6 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito daquilo que é visível. Versículo 6, sem fé, é impossível agradar a Deus. Diga: sem fé, é impossível agradar a Deus. Você pode se esforçar, se matar, seguir toda a lei, colocar culpa e colocar peso nas outras pessoas. Você pode levantar de madrugada e dormir muito tarde. Você pode se esfolar todo, subir a montanha de joelho. Você pode lanhar suas costas, como algumas religiões fazem. Nada disso tem nenhum valor. O que Deus espera e que agrada ao coração dele é a fé. Diga: fé. E a verdadeira fé em Deus não leva você a nenhum extremismo, mas leva você à confiança, à certeza, na esperança de que Ele vai mudar essa história. Diz amém? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A vontade de Deus é abençoar a sua vida. Então bate na mão de quem está do seu lado e diga assim: Deus te abençoe. Que Deus te recompense. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Então quero dizer, fé é certeza. Diga: certeza. Fé é certeza e não apenas esperança. Embora a esperança faça parte desse processo, ela é uma fé embrionária. O que fé representa de fato é uma certeza de que aquilo que nós esperamos e cremos vai acontecer. Então a fé, ela não é aparente, ela não é fruto de algo natural, químico, biológico, mas ela é sobrenatural, espiritual e inexplicável. Quando nós abrimos as mãos aqui, isso significa absolutamente nada no mundo físico. Se fizer um vídeo colocar na internet, vai virar meme em muitos lugares, mas lá no mundo espiritual, o próprio poder de Deus, ele é expandido. Essa semana eu estava dando aula aqui, aliás, para poucas pessoas, a respeito da imposição de mãos, e as pessoas não valorizam as doutrinas, as palavras da Bíblia a muitos respeitos, inclusive esse. Quando a gente impõe as mãos, quando o pastor impõe as mãos, quando o marido impõe as mãos sobre os filhos, e às vezes impor as mãos não é necessariamente colocar a mão na cabeça, mas é dar um abraço, é bater na mão da pessoa que está do seu lado, dizer: Deus te abençoe e abençoado. Sabe, existe um poder do Espírito Santo que habita dentro de você.
Algumas pessoas. Então existe um poder do Espírito Santo, e esse poder ele emana de você, de dentro de você, através daquilo que você fala, mas também através daquilo que você toca. Deus te abençoe, abençoado. É porque você tem o poder da bênção na sua boca e no seu toque. Então isso é muito importante. Essa expectativa de nós entendermos que a nossa fé move o mundo espiritual. E quando você bate na mão de uma pessoa, é como se você juntasse dois fios positivos, e aquilo vai fazer um curto, e vai sair poder, e vai sair energia. Quando você abraça uma pessoa, quando você coloca a mão sobre uma enfermidade, e é poder de Deus que está sendo gerado ali. E quando nós fazemos isso com relação ao bairro, embora naturalmente você não veja nada, espiritualmente o mundo espiritual está se movendo em nosso favor, porque os anjos de Deus trabalham em favor daqueles que confiam nele. Diz amém. Então o universo foi criado pela palavra de Deus, e o universo também pode ser reconstruído pelo poder da palavra de Deus. Teoricamente isso é um argumento abstrato, é criar tudo e absolutamente tudo aquilo que é físico, todas as obras naturais e as suas nuances através do poder de uma palavra. Mas tem alguém com fé aqui? A palavra de Deus é mais palpável e mais tangível do que qualquer coisa que você possa pegar ou tocar. Porque tudo aquilo que você pega, toca ou vê, são coisas naturais e estão fadadas ao fogo, vão ser destruídas, vão se deteriorar ao longo do tempo. Mas a palavra de Deus, ela fala sobre ela, permanece para sempre. Permanece para sempre. O mundo foi criado pela palavra, hoje ele é sustentado pela palavra, e ele vai continuar de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu sobre ele. Então, no fundo, Deus quer que nós creiamos no impossível. Qual o desafio de ser crente? O desafio de ser crente é crer no impossível, é crer que um homem morreu há 2000 anos atrás, e o seu sangue derramado é o sangue precioso do poder da libertação, da cura e do perdão, da restauração do mundo, desde Adão até o último bebê que nascer antes da volta de Jesus. É crer no impossível. Deus é o Deus do impossível. Por exemplo, é impossível alguém andar sobre as águas? Não, não é, porque quando Jesus disse para Pedro, vem, Pedro foi e andou sobre as águas. Diz amém. Você já viu alguém subir ao céu voando? Sem avião, sem helicóptero, sem nada. Jesus fez isso quando foi levado aos céus. Ele estava lá no Monte das Oliveiras, e aliás nós vamos no Monte das Oliveiras o ano que vem, na nossa caravana a Israel, e quando ele terminou o seu discurso, ele saiu voando igual o super-homem. E foi voando, até que nas nuvens foi recebido. Deus é o Deus do impossível. Ele desafia as leis naturais que foram criadas por Ele próprio. E a nossa fé pode também desafiar qualquer lei natural. É impossível um morto ressuscitar dias depois de morto? Não, sabemos que não é, porque Deus ressuscitou em Cristo a Lázaro depois de 4 dias. Deus fez um exército de ossos secos, já mortos há muito tempo, se transformarem num grande e poderoso exército para a glória de Deus. O nosso desafio é crer. Diga para quem está ao seu lado, creia. Creia. É impossível romper a dimensão tempo-espaço. Não, não é. Porque Filipe estava pregando num lugar e de repente ele apareceu em outro lugar completamente diferente. Na fração de tempo e do espaço, da física, que ninguém explica, mas que é o poder de Deus agindo sobre a vida de uma pessoa. É Josué que ora a Deus e o sol para. Nós sabemos que o sol não para porque ele não se move, mas a terra para o seu movimento de rotação, de maneira que Josué vence todos os seus adversários. Ser crente é crer no impossível. Diz amém? Olha, essa lista é longa, eu poderia continuar contando essas coisas aqui até logo mais, e nós não sairíamos daqui. Mas eu quero dizer que a fé move o impossível. Repete comigo assim: pela fé, Noé construiu. Então vamos parafrasear essa frase e vamos dizer assim: pela fé, diga o seu nome, construiu. O desafio de Deus para você é construir algo grande, algo extraordinário, que não é movido simplesmente pelas forças naturais, mas que é impulsionado pelo poder de Deus. A Bíblia diz que Ele efetua em você o querer, diga o querer. Ele coloca dentro de você o sonho, Ele coloca dentro de você o desejo, Ele coloca dentro de você a vontade, e não fica por aí, Ele também faz o efetuar. Ele te dá poder para realizar o sonho que Ele colocou no seu coração. Esse é o nosso Deus. Então, pela fé, Noé construiu. Pela fé também você pode construir ou reconstruir.
Uma grande embarcação era o desafio de Noé. Ela pode ser, no seu caso, um grande empreendimento, uma grande companhia, uma grande empresa, uma grande igreja, uma multiplicação de células extraordinária, um grupo de igrejas que alcance um determinado lugar, estado, país ou continente. É a vontade de Deus e o sonho de Deus se manifestando através das nossas vidas. O certo é que o impulsionador dessa grande obra foi a palavra de Deus, que tornou fé no coração de um homem. Por isso a minha oração nessa manhã é que esse poder dessa palavra, ela possa ser uma semente que vai brotar e vai transformar em grande fé no coração de um homem e de uma mulher aqui nessa manhã. Porque Deus quer mover algo extraordinário a partir de um sonho que Ele mesmo colocou na sua vida. Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz assim: pela fé, diga pela fé, vire para quem está ao seu lado, diga assim: foi pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Diga, pela fé. Eu coloquei grifado aí no texto que vocês receberam, ou vão receber, né, para as células da semana, uma frase: advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Deus é assim. Nunca se ouviu falar na construção de um barco ou de um navio naquela época, na época patriarcal. Noé estava longe da água, longe do mar, ele habitava na Mesopotâmia. O mar Mediterrâneo estava bem longe. Ali o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho e aquelas regiões do Oceano Índico estavam bem longe. Mas Deus disse para ele assim: vai chover. E vai chover tanto que o mundo vai ficar debaixo d'água. Constrói uma arca. Deus é o Deus do impossível. Mas para Deus construir a arca, irmão, Ele precisava das mãos de alguém. Olhe para as suas mãos. Para Deus construir algo nessa era, nesse tempo, Ele precisa das mãos de alguém. Olhe para as suas mãos de novo. Pode ser que sejam essas mãos que Deus quer usar para construir algo grande, extraordinário no meio dessa geração. Como aquela embarcação extraordinária que causou o quê? Que causou zombaria. Chamaram Noé de ridículo, de maluco, de velho gagá ou de outras coisas tais. Para que você está fazendo isso? Mas lá na frente a resposta veio. Talvez hoje ninguém entenda, talvez hoje nem você mesmo consiga entender, mas Deus quer fazer coisas grandes através da sua mão. Ele está colocando sonhos extraordinários na sua vida. Ele quer mover os céus e a terra em favor da palavra dele, e Ele está contando com alguém, com alguém. Quem enviarei? Só tinha Isaías. Aqui pode ser que diminua, até só ter um. Então eu vou pregar para um só e vou dizer: a quem enviarei? E se eu estiver sozinho, a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim mesmo, que não dependa de ninguém. Como diz a Igreja Nova Vida aqui do Alcântara na canção: que não passe de mim, que não seja necessário uma outra geração que se levanta para o Evangelho e avante. Deus conta comigo e conta com você, diz amém? Então, pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. E eu paro para pensar a respeito disso. Será que Noé condenou o mundo ou salvou a humanidade? Pergunta para quem está do seu lado: ele condenou o mundo ou salvou a humanidade? A partir da família dele, ele salvou toda a humanidade, porque aquele mundo acabou. Mas o novo mundo surgiu a partir de um homem de fé. Deus quer construir coisas grandes através de você. Ministérios grandes, talvez grandes conglomerados, pessoas que sejam capazes de sustentar o Evangelho nessa reta final até Jesus voltar. Seja como for, ele ouviu uma ordem que foi inusitada, questionável até. Construiu um navio longe do mar. Que coisa, né? Mas ele teve que desenvolver habilidades. Então, até um lugar é a palavra, é a ordem, é a fé. A outra é o cumprir. Duvido que Noé tenha tido aulas de engenharia naval para saber construir um barcão daquele tamanho. Mas ele teve que desenvolver habilidades junto com a sua família. Derrubar madeira, derrubar lenha, cortar madeira, alinhar aquilo tudo e fazer tudo aquilo que é necessário. Sabe, hoje Deus coloca um sonho no seu coração, talvez coloque algo na sua mão, talvez uma grande empresa, talvez formar uma família para você que não teve uma família na sua juventude.
Mas isso não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Aquela arca demorou muitos anos para ser construída. E Noé precisou desenvolver habilidades. E assim conosco também. Nós vamos aprendendo, desenvolvendo habilidades, aprendendo a lidar, aprendendo a mover. Porque Deus é conosco, Ele vai nos impulsionando. A ordem espiritual foi dada. Mas o decorrer material e físico, ele vai acontecer a partir das nossas ações e atitudes aqui na terra. Diz, eu estou entendendo. Mas a arca é muito mais do que isso. A arca também representa um aspecto salvador da família. Diga, Deus escolheu salvar famílias. Pessoas e famílias crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Então isso é uma promessa. Então se a sua família é rebelde, se tem problemas, fica firme em cima da palavra. Fica firme em cima da promessa. Ela é muito mais do que simplesmente aquilo que você está vendo acontecer no meio da sua família. Deus pode restaurar. A arca representa Jesus. Diga, a arca representa Jesus. A arca salvou a humanidade e os animais da destruição, mas Jesus salva a humanidade da perdição. Sabe, a destruição é muito menor do que a perdição, porque a perdição é eterna e Jesus é o Salvador. Por isso em Lucas capítulo 19, versículo 10, diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Vamos repetir? E hoje nós somos embaixadores dessa mensagem. Nós representamos Jesus. Nós somos a própria arca de Deus. A igreja é a própria arca de Deus. E nós estamos aqui para buscar e salvar aqueles que são perdidos. Diz amém? E eu quero avançar e dizer para você que a fé é ela que fez Noé obedecer e construir aquela grande arca, como fez Abraão sair com 75 anos da sua casa para uma jornada de uma terra de promessa, como fez Caleb com 85, desafiar gigantes para conquistar um monte, como fez Moisés voltar da sua aposentadoria para o Egito, para tirar o povo de Israel do Egito. É uma coisa que não importa a idade, importa é ouvir a palavra e crer na direção de Deus. Sabe, Jeremias era novo, era o contrário, não era velho, mas eu sou só uma criança, eu não sei nem falar, fui eu que fiz a boca. Eu faço o mudo e o surdo, colocarei palavras na sua boca, e aquilo que eu mandar, você vai falar. E você está recebendo autoridade para destruir e para reconstruir. Sabe, Deus tem nos dado essa autoridade de destruir conceitos e de reconstruir uma igreja forte para a glória do nome do Senhor Jesus. Então entenda, é vontade de Deus, está expressa na sua palavra, e eu quero entrar num aspecto aqui que ainda é muito controverso. Repete comigo, é vontade de Deus curar todos os enfermos. E eu vou usar o capítulo 8 de Mateus, que é algo extraordinário, para falar a respeito disso. Demonstra a obra de Jesus em buscar, em salvar, em curar, em restaurar e em restituir. Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, diz assim, ao entardecer, diga, no final do dia. Ele já tinha feito muita coisa, e eu vou mostrar para vocês aqui, mas no final do dia. Um dia vale para Deus como? Um dia vale para Deus como? Será que alguém sabe disso? Nós estamos na manhã do terceiro dia. E mesmo nos últimos instantes de um dia, de uma era, do ponto de vista de Deus, o que fizeram com Jesus enquanto ele estava aqui na terra? Trouxeram a ele muita gente. Pouca gente? Algumas pessoas, muita gente. Jesus foi andando atrás de casa em casa? Não, trouxeram para ele. Sabe, é um compromisso nosso de fé, trazer as pessoas. Domingo nós tivemos uma grande festa do amigo, e nós tivemos a oportunidade de trazer os nossos amigos, mas nem todos. Nós precisamos trazer as pessoas à presença de Jesus. Por quê? Ao entardecer, mesmo no final, e nós estamos no final do tempo da volta de Jesus, quando levam pessoas a Jesus, gente possuídas por demônios,
Hoje tem muita gente que nem acredita em demônio mais. O que ele fez? Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou poucas pessoas. Curou algumas pessoas. Curou quantos? Qual a diferença daquele povo lá na Galileia para o povo de hoje? Será que eles não tinham problema em casa? Será que não eram endividados? Será que ninguém falava palavrão? Não tinha ninguém em adultério? Não tinha nenhum mentiroso, fofoqueiro ou ladrão ali no meio? Jesus curou quantos? Porque a cura não vem daquilo que nós somos ou fazemos, mas vem daquilo que nós cremos. A obra é dele, e o poder vem dele. A obra consumada sempre é de Jesus. Então ele curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo, versículo 17, o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si nossas enfermidades e removeu as nossas doenças. Se Jesus levou os nossos pecados, alguém duvida disso? Não. A verdade paralela é essa, que também ele carregou as nossas doenças. A verdade paralela é que ele nos fez prosperar, porque ele, sendo rico, se fez pobre, para que nós pudéssemos enriquecer. Tudo isso é vontade de Deus. E por que não alcançamos? Porque não cremos. E por que não cremos? Não cremos porque não pregamos. E porque poucos creem? Porque não estamos enviando. Quão belos são os mensageiros, os pés dos mensageiros da palavra da verdade, da paz. É preciso pregar isso. É preciso pregar isso nas células, nas ruas, no trabalho, na igreja, o tempo todo. Por quê? Porque só assim vai gerar fé, e a fé vai mover corações, vidas serão transformadas, pessoas serão curadas, pessoas serão salvas, famílias serão restauradas, endemoniados serão libertos. Diz amém? Tudo é baseado na pregação de uma palavra, porque o ouvir a palavra produz a fé, e a fé nos desafia a fazer coisas extraordinárias e impossíveis. Diz amém? Então isso aqui é o final do dia, mas olha como esse dia começou lá em Mateus 8, no versículo 3 diz assim, Jesus estendeu a mão e tocou nele. O que Jesus fez? Tocou nele, ele tocou, ele impôs as mãos sobre um leproso. O leproso entrou no caminho de Jesus e disse: se tu quiseres, você pode me curar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: eu quero. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: ele quer. Por que continuar duvidando disso? Ele quer curar você, ele quer sarar você, ele quer restaurar a sua família, ele quer mudar a sua vida, ele quer, e está dizendo: eu quero. Se ele quis com aquele leproso, por que afinal de contas ele não ia querer com você também? Ele não faz acepção de pessoas. Talvez aquele leproso tenha algo que nós não temos, que é a moeda. Não é dinheiro para oferecer para Jesus, é fé. Vou fazer uma comparação esdrúxula, mas entenda, é só uma comparação. Um cachorro avança em você com mais força quando ele sente o cheiro do seu medo. O poder de Deus se aproxima de você quando ele percebe a sua fé crescendo. Não é a sua fé em você, mas é a sua fé nele. É o poder que se aperfeiçoa na sua força. Não, é o poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Jesus curou aquele homem. Seja curado e fique limpo, foi a palavra de Jesus. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. O tempo passou, ele desceu a montanha e chegou na cidade de Cafarnaum. Quando nós estivermos juntos lá em Israel, você vai perceber que o Monte das Bem-aventuranças fica grande assim, tem a descida, e logo embaixo tem a cidade de Cafarnaum, e mais à frente tem o Mar da Galileia. Então, quando ele estava em Cafarnaum, ele recebeu o pedido de um centurião. Todo mundo conhece essa história. Mateus 8,7 diz assim: Jesus disse: eu vou até lá para curá-lo. Porque o centurião pediu, por favor, ele era romano, que Jesus fosse na casa dele e curasse o jovem, servo dele. E Jesus disse: eu vou lá. Sabe, Jesus, ele quer ir na sua casa. Ele disse: eu vou lá. Se ele foi, na verdade nem chegou aí, mas se ele ia na casa do centurião, por que não ir na sua casa? Porque você não é um centurião? Ele quer ir na sua casa, e se ele não vai lá, é porque você não convida, ou se convida é só um convite retórico.
Porque quando Jesus, a história do carpinteiro batendo a porta, mas ele não bate a porta para ficar na sua casa, sentado no sofá, observando simplesmente as barbaridades que acontecem lá dentro. Ele quer mover, ele quer mudar, ele quer restaurar, ele quer curar. É isso que ele faz, ele é o Salvador. Essa é para pensar e para minha garganta acalmar, tá? Eu vou até lá curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Não precisa. Basta uma palavra, uma ordem. Diz uma palavrinha só. Eu sei que vai ser suficiente. E Jesus ali, ele estava não apenas curando aquele jovem, mas rompendo uma barreira do tempo e do espaço. Porque o poder de Deus transcende o tempo e o espaço. E o que eu preciso? Acreditar nisso. Acreditar nisso. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. Qual o problema da igreja? Eu estou falando da igreja para falar no genérico, mas qual o seu problema? Qual o meu problema? Não crer. Não é não fazer, é não crer. É muito claro. Eu vou, não precisa. Está brincando? O cara está falando com Jesus. Jesus diz: eu vou na sua casa. Quando Zaqueu recebeu essa, eu vou na sua casa. Zaqueu ficou feliz da vida para receber Jesus. Esse centurião disse assim: nem precisa. Minha mulher mal-humorada, sei lá, não avisei que você ia chegar. Nem precisa. A minha casa é uma casa romana. Lá tem outros altares. Diz uma palavra que meu servo vai ser curado. Oh, meu Deus, que fé é essa? Ele disse para Jesus o que fazer. Mas quando é com fé, olha só, o cara disse para Jesus o que ele ia fazer. E porque ele tinha fé, sabe o que Jesus fez? Fez o que o cara disse. Pode ir. Quando você chegar lá, seu servo vai estar curado. Sabe, quando você voltar para casa hoje, Jesus já foi na frente. Por isso uma palavra de fé da nossa boca, ela é tão importante. Esse é o capítulo 8, do livro de Mateus. E o jovem servo foi curado na mesma hora que Jesus pronunciou a palavra. O que falta em nós é acreditar no poder de Deus. Sabe, mais à frente, Jesus continuou no caminho em Cafarnaum, ele chegou na casa de Pedro, Pedro morava ali, e ali ele encontrou a sogra de Pedro doente. A sogra de Pedro estava acamada. E o versículo 14 do capítulo 8 diz assim: quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu a sogra dele, estava de cama com febre. Jesus tocou na sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Olha a imposição de mãos aí. Jesus tocou na sua mão. E o poder emanou do corpo de Jesus e das mãos de Jesus para a cura daquela mulher. A cura daquela mulher. E esse dia inteiro de fatos que eu narrei para você, terminou exatamente com o primeiro texto. Ao entardecer, depois de todas essas coisas, trouxeram a Jesus muita gente. Por que trouxeram muita gente para Jesus? Porque a notícia se espalhou. Hoje ele curou um leproso. Leproso tocou nele. E o sacerdote? Que sacerdote? O leproso saiu curado. Jesus não foi contaminado, é mesmo? Aí ele desceu a montanha e tinha uma multidão, e ele chegou em Cafarnaum e recebeu a notícia de que o servo do centurião estava muito doente, morrendo, e pediu: vai na minha casa, cura ele. E ele disse: eu vou. Mas o centurião caiu na real, disse: não precisa, você está ocupado, diz uma palavrinha só. E foi curado, e a notícia ia se espalhando, se espalhando, se espalhando. Hoje nós temos rede social, mas a rede social só serve para falar mal da igreja, para criticar os crentes, para botar uma igreja em disputa com o outro, quem tem o melhor pregador, quem tem o melhor louvor, quem tem a melhor luz, quem tem a melhor mídia, quem tem o melhor prédio.
mas não quer saber de falar do amor, do perdão de Jesus. As pessoas das igrejas não repercutem as boas notícias, apenas as notícias ruins. Se é fofoca, isso repercute. Se é palavra de Deus, ninguém quer ouvir. Agora, há uns meses atrás, quando teve aquela polêmica da garotinha que cantou a música, que fez uma crítica à igreja, e muita gente, isso reverberou no país inteiro, no mundo inteiro. E o Daniel fez um vídeo, né, como é que chama aquele vídeo que fica? React. Aqui daqui não consigo ouvir direito o que vocês falam. Reagindo. O pessoal quer falar inglês no Brasil, né? Reagindo. E ele recebeu um montão de visualização. Mas antes daquele vídeo, depois daquele vídeo, as palavras dele são de devocional diária, falando da palavra de Deus. Ninguém quer ouvir. Uma fofoca? Fulano traiu a mulher. Se você botar isso no Instagram aqui do bairro, isso vai reverberar. A pessoa foi curada lá na igreja. Ninguém quer saber disso. Mas naquela época, a notícia repercutiu. E no final daquele dia, trouxeram a Jesus muita gente, possuída por demônios, e ele expulsou demônios, e com uma simples ordem, curou todos os enfermos. E a palavra de Deus se cumpria. Sabe, começou com o leproso e terminou com uma grande multidão. Fica a questão da reflexão que eu preciso trazer agora. O que fazer? Pergunta para quem está do seu lado, o que fazer? Precisamos fazer alguma coisa? Jesus responde essa pergunta em João capítulo 6, versículo 28. O povo dizia para Jesus, e esse João 6, ele fala, é uma repercussão da multiplicação dos pães. E eles ficaram maravilhados porque Jesus multiplicou 5 pãezinhos e 2 peixes e alimentou uma grande multidão. E eles ficaram felizes da vida e queriam fazer de Jesus rei. No final, a história levou para outro lugar e houve um grande embate. Mas eles disseram assim, nós também queremos realizar as obras de Deus. O que devemos fazer? Quem quer orar e ver enfermo curado? Quase ninguém. Eu quero. E Deus me dá graça para isso acontecer. Quem quer pregar e ver pessoas salvas? Quem quer abençoar famílias? A pergunta que eles fizeram é, o que nós precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Essas são as obras de Deus para hoje. Pregar o Evangelho. E quando pregamos o Evangelho, pessoas são salvas, pessoas são curadas, pessoas prosperam. A paz de Deus se manifesta no lugar aonde o Evangelho é pregado. A resposta de Jesus está no versículo 29. Jesus lhes disse, está aqui, essa é a única obra que Deus quer de vocês. Qual é a única obra que Deus quer de nós? Fé. Só isso. Tudo que Deus espera de você é que você creia. Porque se creres, verás a glória de Deus. Porque aí é automático, se manifesta, não é na sua força, é no poder dele. Um poder que opera através da fé. Olhe para suas mãos novamente. Deus quer fazer coisas grandes através de você. E às vezes a sua expectativa de coisas grandes é diferente da minha. Mas seja qual for a expectativa, é Deus que efetua em você o sonho, o querer. E é Ele também que vai te dar o poder de realizar. Assim como foi com Noé. Noé não entendia nada de barco. Nada. Mas ele salvou o mundo e a sua casa através de uma palavra de Deus. A minha oração é que Deus dê uma palavra para você. Que as suas enfermidades sejam curadas pela fé. Que os seus horizontes sejam ampliados pela fé. E que cada promessa da parte de Deus se cumpra e se concretize na sua vida, porque você crê. Diga, eu creio. Vamos ficar em pé então, em nome do Senhor Jesus.